Olá, turminha. Vamos começar então mais uma tarde de atividades. Vocês vão pegar o caderno de vocês e anotar o cabeçalho completo. Hoje nós vamos trabalhar com esses 3 livros, então, língua portuguesa, matemática e o interdisciplinar. Em língua portuguesa, então, vai ser a página 117. Na página 117, então, nós vamos fazer os exercícios referente ao conto que nós lemos ontem a respeito dos 3 porquinhos, tá bom? Então, vocês vão responder os exercícios dessa página. Vamos lá, começando então pelo exercício número 2 aqui em cima. Você já estudou que a paródia é uma versão bem humorada de algum texto, que pode ser, por exemplo, um conto, um filme ou uma letra de música. Então, paródia é quando se brinca com outro texto, com outra história, com outro poema, tá bom? Agora, responda. O conto Os Três Porquinhos na Real é uma paródia? Sim ou não? Por quê, tá bom? Então, é a sua opinião ali, o sim ou não, tem que ser justificado na frente. Depois, letra B. Na sua opinião, o conto Os Três Porquinhos na Real tem a mesma graça se o leitor não conhecer o conto tradicional Os Três Porquinhos? Será que quem não conhece aquela versão anterior, a mais comum que nós já conhecíamos, acharia graça nessa história? C. Que sentido a expressão na real dá ao título do conto Os Três Porquinhos na Real? Por quê? E depois, por último, D. Depois de conhecer a versão do lobo, você acha que ele é culpado ou inocente? Aqui é totalmente a sua opinião. Por quê? Tá bom? Então, justifica. Aí, terminado o exercício 2, nós vamos para o exercício 3, tá? Você já estudou que o narrador é quem conta a história, tá bom? É ele quem apresenta os elementos da narrativa, os personagens que participam, o ambiente, o lugar ali onde tudo acontece, o tempo, quando começa, quanto tempo vai durar a história, quando termina e tudo mais o que aparece ali. Nesse conto, então, o narrador é observador, um narrador que só narra os fatos sem fazer parte da história, ele não é um personagem da história, ou esse narrador é um personagem, ou seja, é um dos personagens da história que conta a história pra gente, tá bom? Aí vocês vão fazer só um xizinho aqui, ou no primeiro ou no segundo, dependendo da resposta que vocês optarem. 4. Na sua opinião, qual a intenção do autor em escolher esse tipo de narrador para contar os fatos da história? Então, vocês têm que responder a questão anterior para conseguir responder essa aqui. Explicar por que o autor, que é o escritor da história, optou para que o narrador fosse desse tipo de narrador, tá bom? E aqui, 5, para responder. A letra A, na história original, o lobo vai até a casa dos porquinhos com o intuito de comê-los. De acordo com essa versão, com essa que a gente acabou de ler no livro, foi isso que aconteceu? Sim ou não? Justifique. B. Que justificativo o lobo deu para o fato de as casinhas dos 2 primeiros porquinhos terem caído? Então, nessa história aqui do livro que a gente acabou de contar, qual foi a justificativa do lobo, tá bom? Se você ficar em dúvida de alguma questão, como a leitura do texto foi feita na aula anterior, volta lá na aula anterior, ou volta nas páginas do livro, lê toda a história novamente, ou volta no vídeo anterior para ouvir a professora lendo a história para vocês, tá bom? Matemática, hoje vamos trabalhar com a página 104. Na página 104, então, nós vamos começar a estudar agora situações de divisão. Já fizemos vários dias com muitos exercícios de multiplicação. Agora, divisão é dividir, é repartir, tá bom?
Então, para a aula de educação física, a professora Luciana dividiu os alunos em equipes e distribuiu 40 bambolês igualmente entre as equipes. Cada equipe recebeu 2 bambolês. Quantas equipes foram formadas para essa aula? Então, olha aqui, ela distribuiu 40 bambolês, ela tinha 40 bambolês e distribuiu entre as equipes. Cada equipe recebeu 2 bambolês. Quantas equipes foram formadas para a aula? Tá? Então, vocês vão tentar dividir a quantidade de bambolês ali entre as equipes, tá? Aí, vamos para o exercício 2. Veja como a minha xará, que a Ariane explicou para o Felipe, de que maneira ela pensou para obter o número 54 dividido por 3. Eu subtraí 3,54, ou seja, tirei 3,54. Depois, subtraí 3 do resultado obtido e assim por diante. Fui fazendo subtrações sucessivas até não sobrar nada. Depois, contei quantas vezes subtraí o número 3. Entendi, o resultado da divisão é a quantidade de número 3 que você tirou do 54 até chegar em 0. E aí, então, o que ela foi fazendo? 54 menos 3, 51. 51 menos 3, 48. 48 menos 3, 45. E foi até chegar no 0. Depois, ela foi vendo quantas vezes ela foi fazendo menos 3, menos 3, menos 3, para chegar nesse 0, tá? E aí, o pensamento da Ariane está correto? Sim ou não? Justifique sua resposta. Então, explica por que, se está correto ou não tá bom? E aí, na B, qual foi o resultado encontrado por Ariane nessa divisão? Cada vez que ela tirava 3, quantas vezes ela foi tirar esse número 3 até dar 0? E aí, para finalizar aqui esse exercício, a letra C, pense em outra maneira para fazer a divisão de 75 por 5 e escreva o resultado encontrado. Depois, converse com o professor e os colegas sobre o modo como você fez essa divisão. Então, como nós não vamos ter aulinha online hoje, vocês vão escrever aqui o espaço tá curto, escrevam no caderno de vocês. Como vocês colocam o cabeçalho todos os dias, anota lá, página 104, exercício 2, letra C. E aí, vocês explicam como foi feita a conta de vocês, tá bom? 3. Carla recebeu uma encomenda de 312 salgadinhos que serão entregues em 6 caixas. Em cada caixa será colocada a mesma quantidade de salgadinhos e não haverá sobra. As caixas vão ficar completas. Veja como Carla fez para descobrir a quantidade de salgadinhos que ela deve colocar em cada caixa, tá? Então, lembrando, 312 salgadinhos para serem colocados em 6 caixas. Para descobrir, dividi o número total de salgadinhos pelo número total de caixas, ou seja, 312 dividido por 6. O resultado é a quantidade de salgadinhos que devo colocar em cada caixa. Cada caixa foi entregue com quantos salgadinhos? Então, vocês vão fazer a conta aqui para descobrir, tá bom? E o terceiro e último livro de hoje, então, interdisciplinar, nós vamos trabalhar com as páginas 42 e 43. Na primeira página, então, que a gente vai ver hoje, nós vamos estudar o início da agricultura e da pecuária, ou seja, de como começaram as primeiras plantações e as primeiras criações de animais que ocorreram há cerca de 12 mil anos, então. E existem vestígios arqueológicos, ou seja, sinais na terra de que indicam que esse processo começou lá no Crescente Fértil, que era essa região aqui do mapa, que se estendia desde o rio Nilo, lá no Egito, tá? Até as margens do rio Tigre e do rio Eufrates, que atualmente é onde se encontra o Iraque. E aí, nesse crescente fértil, tinha disponibilidade tanto de água quanto de solos que eram ricos em nutrientes para favorecer o cultivo agrícola, ou seja, a agricultura, plantações principalmente de trigo e de sorgo.
E apesar de cultivar algumas plantas, muitos grupos humanos naquela época continuaram se dedicando à caça e à coleta, ou seja, não plantavam, não cultivavam a agricultura, mas coletavam o que a natureza fornecia. E aí só cerca de 9.000 anos, um pouco mais tarde aí do que a agricultura, é que começaram a domesticar então os animais. Quais animais? Ovelhas, cabras, porcos, bois, tá? E aí, então, vocês têm um exercício para fazer a partir do que a gente acabou de conversar um pouquinho. Vocês vão observar essas imagens aqui. A primeira é uma pintura egípcia que é de cerca de 4.000 anos, tá? A primeira e a segunda, aliás, vocês vão olhar essas duas imagens e vão responder as questões que tem aí embaixo, letra A, B e C. Na letra A, quais são as atividades representadas nas imagens, tá? Tem agricultura, tem a pecuária, quais? Qual produto está sendo cultivado? Então, observando as imagens, que produto da agricultura ali que está sendo cultivado? E por último, que tipo de animal está sendo criado? Então, que seria a pecuária nessa época, tá bom? Aí na sequência, então, vamos para a página 43 e a gente vai falar um pouquinho sobre como eram os instrumentos naquela época, tá? Então, quando eles iniciaram tanto a prática da agricultura quanto da pecuária, eles foram aperfeiçoando, melhorando os instrumentos que eles usavam. E no início, o que eles faziam aqui? Eles batiam uma rocha contra a outra para produzir a extremidade, as pontinhas que fossem cortantes. E depois disso, a extremidade cortante, essa ponta cortante era afiada com um pedaço de osso, tá? Então isso servia para eles fazerem as flechas, as lanças, que eram usadas como se fossem facas. E aí, então, a partir do que a gente viu sobre os instrumentos, vocês vão responder essa questão 27. De que materiais eram feitos os primeiros instrumentos? E como eles eram produzidos, tá bom? E aí, o que a gente vai ver é que com o decorrer do tempo, esses instrumentos passaram a ser produzidos com rochas polidas, como os moinhos, os manuais usados para moer grãos, e também de metal, como as enxadas e foices, que eram usadas tanto para arar a terra quanto para ceifar a colheita, tá? Na verdade, aqui vocês não vão precisar responder, até já está respondido. O que vocês vão responder é mais aqui embaixo sobre os instrumentos. Em sua opinião, a enxada, a foice, o moinho manual são instrumentos utilizados atualmente, nos dias de hoje? Esses instrumentos se parecem com os que eram utilizados pelos seres humanos no passado? Quais são as semelhanças e quais são as diferenças? Ou seja, o que eles têm de igual e o que eles têm de diferentes, tá? Então, essas duas últimas perguntas aqui, de certa forma, já responde a primeira ali, que é o sim ou não. Lembrando, então, que qualquer dúvida vocês podem me enviar um áudio ou mensagem em particular. E não se esqueçam de enviar as fotos das atividades que foram feitas para que seja registrada a presença de vocês no dia.